Você vai sair dessa aula aprendendo dosimetria da pena para concurso público e fica até o final que eu vou te passar um bizu essencial para você responder as questões de dosimetria. Eu sou o professor Rafael Lisboa, seja bem-vindo ao Simplificando Direito Penal. E vamos lá. Gente, enquanto eu vou falando aqui, eu vou passando alguns trechos importantes escritos na tela para você entender a dosimetria da pena, porque eu quero aqui te passar o mais importante de tudo. Abre o Código Penal. Artigo 68 do Código Penal vai explicar que o processo de dosimetria da pena obedece a um critério trifásico. Mas antes de tudo, o que é dosimetria da pena? A dosimetria da pena é a maior prova que o nosso direito penal respeita o princípio da individualização da pena. Cada pena tem que ser de acordo com as características do crime cometido, do fato praticado. Mas não só isso, tem que ser de acordo com quem praticou. Porque existe um direito penal do fato. O nosso direito penal, ele é do fato. Não é um direito penal do autor. É um direito penal que respeita o fato praticado. Então você tem que ser punido pelo fato que você praticou. Então, se você está respondendo por um roubo em concurso de pessoas, a sua pena não vai ser igual à do seu comparsa, por mais que vocês tenham colaborado, concorrido para o mesmo roubo. Se você realizou o núcleo tipo penal, se você subtraiu algo com emprego de violência ou grave ameaça, enquanto o outro só ficou de partícipe ali, observando a porta para ver se chegava um policial, você pode ter certeza que se você roubou, realmente subtraiu coisa ali móvel, com uma coronhada, por exemplo, você vai ter uma pena maior do que quem só ficou de partícipe ou de quem teve uma participação de menor importância. Por quê? Porque senão seria muito injusto. Imagine se todo mundo respondesse de acordo com uma pena padronizada. Como se fosse um sistema tarifado ali. Ah, não, roubo é 5 anos, todo mundo entrando ali com 5 anos. Não. Por isso que tem gente com uma pena muito maior que a outra. Isso é a dosimetria da pena. O juiz necessariamente vai ter que passar pela dosimetria da pena dos indivíduos. E o artigo 68, ele vai te dizer quais são os critérios trifásicos, qual é o critério trifásico adotado pelo Código Penal. E aí, os torcedores do Atlético Mineiro, inclusive ganharam do meu Inter aí ultimamente, cara, o meu Inter tá demais. O torcedor do Galo aí vai gostar, porque o processo trifásico de dosimetria da pena obedece o CAM, C-A-M, né, o Clube Atlético Mineiro, e você vai entender por que é CAM. O C é a primeira fase de circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal. A segunda fase começa com a letra A, de agravantes e atenuantes, e o M de terceira fase de majorantes e minorantes, também conhecido como causas de aumento e causa de diminuição da pena. Tá bom? Então vamos para o artigo 59, que lá tem as circunstâncias judiciais. Então, quando o juiz pega o processo para fazer o cálculo da pena, ele vai analisar, primeiro de tudo, as circunstâncias judiciais. O que foi, por exemplo, circunstâncias judiciais, vamos lá. Não sei, aqui são 8, se não me engano. Tem a culpabilidade do agente, né? O juízo de reprovabilidade da conduta do réu, isso é a culpabilidade. A conduta social, os antecedentes. Então, tudo isso será analisado, a vida pregressa criminal do réu vai ser analisada. A conduta social, como é que o réu é perante a sociedade. Por isso que nas audiências, né, no júri, tem as testemunhas. Ah, o réu era muito bom, era gente boa, ele nunca fez mal a ninguém. Ou então, ele era um perigo, ele dirigia bêbado, embriagado, ele era violento. Tudo isso o juiz ou os jurados vão analisar. Mas aí, caso eu tô falando, eu prefiro falar, porque nesse caso eu tô falando de um júri, né? Mas vamos falar de uma audiência do juiz togado mesmo. As audiências, não, tem as testemunhas para mostrar como é que era a vida pregressa do réu, a culpabilidade do réu, a conduta social, o comportamento da vítima também é uma circunstância judicial. Então, se a vítima colaborou ou não para o crime, se ela pegou dinheiro e jogou para cima, entendeu? Então, isso é um comportamento da vítima. São as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria, em que vai ter a fixação da pena base do réu. Isso é muito importante você saber. A segunda fase, o juiz, depois de fixar a pena base, ele vai para a segunda fase e aí ele vai analisar as agravantes e as circunstâncias atenuantes. E aí, o bizu que eu tenho que te falar? Que eu te falei que eu ia te explicar um bizu que é muito importante, que você resolve praticamente todas as questões de dosimetria da pena. Se você souber a natureza jurídica do que a questão está te pedindo, você vai matar a questão. Porque não adianta você só saber que na primeira fase é circunstância judicial, na segunda fase é atenuante e agravante, na terceira fase é causa de aumento e diminuição. Se você não souber
que a reincidência é uma circunstância agravante, você erra a questão. Porque na sua prova pode cair. A reincidência é valorada em qual das fases da dosimetria da pena? Você vai falar segunda fase, porque você sabe que a reincidência é uma circunstância agravante. Então, qual que é a sua tarefa? É saber as principais agravantes, as principais atenuantes, as principais majorantes, minorantes e todas as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Sabendo a natureza jurídica disso tudo, você fica muito craque na hora da sua prova. Isso é uma dica de ouro que eu tô te dando aqui. Então, na segunda fase, o juiz vai analisar as agravantes e as atenuantes, depois de analisar as circunstâncias judiciais da primeira fase. Então, ele vai ver, por exemplo, que o estado de embriaguez pré-ordenada é uma circunstância que aumenta a pena, é circunstância agravante também. Então, um crime cometido na independência de instituição de ensino, é uma lei nova de 2025, também é uma agravante. Tudo isso é muito importante porque vai ser valorado na segunda fase. Atenuantes, por exemplo. O desconhecimento da lei é uma circunstância atenuante. O agente ter confessado o crime perante a autoridade, né, confessou a autoria do crime, também é uma circunstância atenuante. Isso é muito importante você saber, porque isso vai ser valorado pelo juiz na segunda fase da dosimetria da pena. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Tá bom? E aí, isso aí é fixada a pena intermediária, que é a segunda fase. E tem a terceira e última fase do CAN, do Clube Atlético Mineiro, que é justamente o quê? As majorantes e as minorantes. O juiz vai analisar as causas. Majorante e causa de aumento de pena é sinônimo. Minorante e causa de diminuição da pena também é sinônimo. O juiz vai analisar, nesse caso, majorantes e minorantes. E aí é muito importante você saber, por exemplo, qual é a minorante mais importante de todas. É a tentativa. O crime tentado, ele é uma minorante. Você vai responder de acordo com a pena do crime consumado com uma diminuição. Geralmente, majorantes e minorantes vêm com uma fração. Aumenta de 1/3, diminui de 1/6 a 1/3, aumenta de 2/3. Geralmente, isso são majorantes e minorantes. E aí você vai saber na hora da prova. Tentativa é uma minorante e é analisada, portanto, na terceira fase da dosimetria da pena. Arrependimento posterior. Então, por exemplo, o repouso noturno no crime de furto é uma qualificadora? Não, é uma majorante. Então é analisada também na terceira fase da dosimetria da pena. O emprego de arma de fogo no crime de roubo. Aí vai depender se é arma branca, se é arma de fogo de uso restrito proibido. Pode ser aumento de 1/3, aumento em dobro. Também são majorantes do crime de roubo, ou seja, serão analisadas na terceira fase da dosimetria da pena. Então a dosimetria da pena obedece um critério sempre trifásico da pena. Se for de multa, é um processo bifásico, 2 fases. Isso são dicas muito importantes que eu tô dando aqui para você. Porque se você souber, como eu falei, vou repetir, a natureza jurídica de cada uma dessas circunstâncias que eu tô falando, aumento de pena, diminuição de pena, agravante, atenuante, circunstância judicial, você mata a esmagadora maioria das questões. Então, é um processo de decoreba, de memorização, que saber que, por exemplo, tem algumas agravantes que uma circunstância não pode ser ao mesmo tempo qualificador e agravante. Por exemplo, existe agravante do motivo torpe, mas se for um homicídio e já for um homicídio qualificado, o juiz não vai usar 2 vezes, porque senão é bis in idem. O juiz não pode usar 2 vezes o mesmo fato para aumentar a pena. Então, motivo torpe, emboscada, traição, são agravantes também. Assim como a gente ter cometido o crime sob a influência de violenta emoção, depois de ato injusto da vítima, é uma atenuante. Então, o agente cometeu o crime, era menor de 21 na data do fato, maior de 70 na data da sentença, também são circunstâncias que aumentam a pena agravante. O atenuante, no caso, né? Então, gente, é isso. Você tem que saber esse processo trifásico. Essas dicas são fundamentais. E no meu caderno simplificado eu explico tudo com detalhes, todas as circunstâncias judiciais, explico reincidência, explico majorante, minorante, tudo aqui, link na descrição. Você vai receber 2 e-books no seu e-mail direto, atualizado 2026, e vai ser sempre atualizado, direto ao ponto, tá? São 2 e-books para você aprender penal do zero avançado comigo, professor Rafael Lisboa. Espero que você tenha gostado da aula, te vejo na próxima, deixa o like e te inscreve no canal.